Olá, eu sou o professor Luiz Félix e vou apresentar a unidade 2 de recursos materiais e patrimoniais. Uma das atividades importantes dentro da organização é a atividade de compras. Comprar é uma das atividades essenciais, porque você tem que comprar certo, né? Não adianta comprar errado. Você precisa saber o que comprar, né? O quanto você vai manter de estoque, né? Então, essas atividades do setor de compras estão relacionadas com a política da empresa e como ela quer se posicionar de forma estratégica no mercado em que atua, né? É uma atividade de extrema confiança no nível estratégico da organização. Primeiro, porque você precisa comprar de forma adequada, correta. Segundo, porque você está mexendo com o dinheiro da empresa. Você está sacando o dinheiro da empresa, comprando alguma coisa que vai gerar aí um bem que você vai entregar no final para o seu cliente. Então, é muito estratégico para a organização. E tudo deve ser muito bem documentado, né? Todos os processos devem ser descritos com cuidado, para que o gestor de recursos materiais e patrimoniais possa ter as garantias de que aquele processo, que aquela atividade de compras está sendo feita da maneira adequada. Então, ela visa assegurar a descrição completa das necessidades. O que eu preciso comprar? Qual é o tipo, qual é a cor, qual é o tamanho? Selecionar os fornecedores, as fontes de suprimento. Quem serão meus fornecedores? Conseguir informações de preços, cotar com diversos fornecedores, mas não só o preço pelo preço, você tem que ter o preço, mas associado àquele valor que você consegue negociar, você tem que ter a qualidade. Colocar os pedidos de compra junto ao seu fornecedor, formalizar aquela compra. Você também precisa, nessas atividades de compras, acompanhar os pedidos, ter um acompanhamento, não é só fazer o pedido, colocar o pedido no fornecedor, você precisa acompanhar, do pedido, do momento do pedido até a hora que o fornecedor entrega aquilo que você comprou, verificar a documentação pertinente, notas fiscais, manter todos os registros e arquivos referentes ao seu processo de compra. Por quê? Porque em determinado momento você quer saber, você quer buscar anteriormente o que foi comprado, de quem foi comprado, qual foi a quantidade, o porquê que você fez aquela compra. Você pode ser questionado sobre isso, então mantenha os registros e também manter um relacionamento com os vendedores. Por quê? Porque, de repente, a sua empresa pode precisar de um certo pedido urgente, E aí você mantendo esse relacionamento, na verdade é uma parceria, é muito mais do que simplesmente um processo, mas estabelecer uma parceria com o seu fornecedor. Comprar é sempre complexo, Exige algumas providências que são providências essenciais. Por exemplo, providências anteriores às compras, ou seja, o que eu preciso comprar? Durante as compras, eu preciso comprar com preço bom? Sim, mas eu não posso abrir mão da qualidade, Então eu preciso comprar com qualidade, porque aquilo que eu compro com qualidade vai gerar um produto que eu vendo, que eu produzo com qualidade, a um preço justo. E após as compras, verificar se o que você pediu foi entregue, e checar outros itens, como garantia do produto, se você não pagar no dia, qual vai ser a multa que você vai ter, quais os juros que vai incorrer aquela negociação. Então, por isso que a gente fala que não é um processo simples, exige uma série de providências. O ponto mais importante para o gestor de materiais e patrimônio é conhecer a relevância estratégica que a área de compras tem tido dentro das organizações. Antes,
Comprar era simplesmente comprar, era uma atividade muito simples, onde você não envolvia tantos aspectos. Hoje não, né? Hoje ela é fundamental para o bom desenvolvimento da organização. Quando a gente fala em atividades de compras, a gente tem distinções entre diversas áreas, né? Compras táticas, vamos chamar de compras táticas, né? Aquelas que estão relacionadas às atividades do cotidiano da empresa, o dia a dia da empresa, chamada aqui então de compras táticas. Nós temos as compras técnicas, né? Que aqui então exige uma análise mais detalhada em relação às questões técnicas daqueles produtos que estão sendo adquiridos. E as compras estratégicas, que são as mais importantes do ponto de vista do negócio da empresa, que busca uma integração com a cadeia de suprimentos, também conhecida e identificada em alguns livros como supply chain, né? Então, desde o momento onde você compra, até a hora que você produz, a forma de entrega, de distribuição daquele produto, a satisfação do seu cliente, uma integração total na minha cadeia de suprimentos, está aqui nessa área de compras estratégicas. Objetivos. A gente não pode esquecer que o processo de compra em si tem alguns objetivos. Por exemplo, permitir a continuidade de suprimentos para o perfeito fluxo de produção. Ora, se faltar matéria-prima, eu vou parar o meu processo produtivo. Então, o gestor de materiais, ele tem sob a sua responsabilidade fornecer insumos e demais materiais para que a empresa continue produtiva. Materiais como limpeza, materiais para manutenção e outros tipos de materiais. Além disso, coordenar os fluxos com um mínimo de investimento em estoques e adequado cumprimento dos programas, ou seja, estoques desnecessários representam custos adicionais. Mas custo de quê, professor? Olha, custo de limpeza, custo de despesa com as pessoas que trabalham naquela área de estoque, custo com a segurança daquele estoque. Comprar materiais e produtos aos mais baixos custos, dentro das especificações de qualidade, prazo e preço. Opa, peraí. Então, quando você vai comprar alguma coisa, não é só o preço que você tem que olhar. E o prazo? Qual é o prazo? Ele vai me entregar dentro do prazo que está estabelecido? Ele falhou aquele fornecedor falhou alguma vez? Por isso que eu tenho vários fornecedores, eu tenho que fazer uma análise dos fornecedores e estabelecer, né, uma parceria com esses fornecedores, né? Então, uma ampla cotação de preço, ok, é recomendado, né? Agora, preço inferior, um preço mais baixo, não vai justificar uma qualidade inferior do produto, porque senão você vai oferecer ao mercado um produto também, final, com baixa qualidade. Evitar desperdícios e obsolescência de materiais por meio da avaliação e percepção do mercado, né? Ora, o mercado hoje não vende mais lâmpada tradicional, vende lâmpada LED. Opa, então a demanda está modificando, né? Está ficando obsoleto aquelas lâmpadas tradicionais e eu tenho uma nova vertente do mercado que está trabalhando, por exemplo, aí, com lâmpadas LEDs. Então, verificar como que está a demanda dos produtos e aquilo que você tem se não está obsoleto. Permitir à empresa uma posição competitiva. Então, olha a área de compras, né, no foco competitivo, mediante negociações justas e de credibilidade, né? Então, aqui envolve o quê? Os preços, envolve as condições de pagamento, né? Você tem que estar atento às negociações que são feitas com os diversos fornecedores. Você não quer pagar mais caro, você não quer ter juros, você não quer pegar empréstimo no mercado.
Então, você tem que fazer uma negociação adequada à situação da sua empresa, para que ela tenha uma posição competitiva. Manter a parceria com os fornecedores para crescer junto com a empresa, isso é fundamental, né? Você ser um parceiro, você conhecer quem é o fornecedor, você visitar o seu fornecedor, você ir na empresa dele, conhecer a empresa, como é que ele fabrica o produto que ele está te entregando, né? Então, muitas vezes você pode precisar de uma certa urgência na entrega do produto. E essa parceria justamente possibilita, muitas vezes, que você seja atendido. Então, manter a parceria, né, e para que o fornecedor cresça junto com a sua empresa. Análise de qualidade. Em relação à qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando aqui que se você trabalha com produtos de qualidade, o seu produto também vai ter qualidade, né? Então, quando a gente fala de ISO 9000, a certificação ISO 9000, que envolve o conceito de qualidade, isso já é um indício de boas práticas, né? Então, no mercado, né, automobilístico, né, uma montadora, ela compra produtos dos seus fornecedores e muitas vezes ela exige que esses fornecedores tenham a certificação de qualidade para que o seu produto, né, da montadora também tenha especificações de qualidade, certificação também ISO 9000. Análise de procedência. Quanto mais se conhece o fornecedor, mais efetivo é o trabalho. O trabalho é bem estruturado, né? Eu preciso conhecer da onde vem o material que eu estou utilizando no meu processo produtivo. E, de novo, visite o seu fornecedor, entenda da onde vem, né, aquilo que você está comprando. Análise das normas fiscais, das normas legais, né, também sobre o prisma legal e ético. O gestor deve estar atento às questões fiscais, né? Então, estar em dia, o seu fornecedor deve estar em dia com as normas fiscais, emissão de nota, cobrança de imposto, recolhimento de imposto, tudo isso deve ser observado. Vamos então para a nossa interatividade. Comprar é uma das principais, uma das mais importantes atividades da organização, pois está relacionada com a política da empresa e de seu posicionamento estratégico. Sobre as atividades de compras, indique a alternativa incorreta. A. Tudo deve ser muito bem documentado e todos os processos devidamente identificados. B. Comprar é sempre um procedimento complexo, que exige algumas providências antes, durante e após a compra. C. Uma ampla cotação de preços é sempre recomendada. D. Compras e gestão de estoques são atividades isoladas e os estoques desnecessários não representam custo adicional em segurança e limpeza. E. A certificação ISO 9000 é um indício de boas práticas também na área de compras. Resolva com atenção essa interatividade. Vamos à resposta da nossa interatividade, alternativa D. Compras e gestão de estoques são atividades isoladas e os estoques desnecessários não representam custo adicional em segurança e limpeza. É uma alternativa, é uma frase incorreta. Muito bem. Quando nós falamos em compras, nós abordamos aspectos de compras que pode ser compras em uma empresa privada ou compras na área pública. Na empresa privada, o dono, o gestor, o empreendedor, ele trabalha conforme as suas normas. Na área pública, o gestor deve ter em mente que existem princípios constitucionais que ele deve observar. Então, não é da forma que ele quer. Existem normas, existem regras, existem princípios institucionais
que precisam ser seguidos, né? Sem observar esses princípios, o gestor ele pode ter uma série de problemas na execução das suas atividades e também ser responsabilizado em diversas instâncias, né? Essas compras nas áreas públicas e esses princípios estão estabelecidos na nossa Constituição Federal de 1988. E existem 5 princípios básicos da administração pública. São eles: legalidade. Aqui, a administração pública, ela está sujeita aos princípios legais, às leis, às normas que estão estabelecidas na nossa Constituição. Um outro princípio é o princípio da impessoalidade. Aborda a atuação impessoal daquele gestor, que objetiva a satisfação do interesse coletivo e também o interesse da própria administração pública, a impessoalidade. A moralidade, outro princípio básico da administração pública, trata de obedecer não apenas a lei jurídica, mas também uma lei ética. O administrador público precisa seguir uma série de padrões éticos. Não tem como fugir disso. Outro princípio básico que está lá na nossa Constituição: publicidade. Publicidade aqui no sentido de tornar público, de publicar, não fazer uma publicidade como a gente conhece na TV, uma publicidade, não, tornar público, publicar, né? Todo ato administrativo deve ser publicado. Claro, com exceção daqueles que possuem sigilo, nos casos de segurança nacional, investigação policial ou de interesse superior da administração, previstos em leis. Caso contrário, você deve divulgar, você deve publicar. E eficiência, né? A atividade administrativa deve ser feita, deve ser exercida de uma maneira correta, de uma maneira perfeita, de uma maneira eficaz, com rendimento funcional. Ora, então nós estamos na área pública e é necessário fazer algumas compras, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Através de um processo de licitação. Então, a licitação é um processo realizado pela administração pública que visa o quê? A contratação de um serviço ou de um determinado bem. Uma vez que não utiliza os recursos próprios, mas sim recursos públicos, originados aí de impostos, arrecadações, a administração, a administração pública, quando ela compra, quando ela vende, quando ela cede, quando ela loca ou contrata serviços, deve oficializar esses procedimentos de uma forma legal. Então, a licitação é um procedimento onde a administração pública seleciona, ela vai selecionar qual é a proposta que atende melhor às suas necessidades e que seja vantajosa para a própria administração pública. É obrigado a fazer isso, é uma obrigatoriedade imposta pela Constituição Federal, ou seja, quando a administração pública pretende adquirir algum bem ou contratar algum serviço, ela tem que fazer o quê? Uma licitação. É um meio legal. Então, a licitação é um meio legal para que os órgãos públicos adquiram os materiais e serviços para si e também para o público que ela vem atender. Por exemplo, então existe a descrição daquela licitação. Olha, a presente licitação tem como objetivo a contratação dos serviços de estudos de viabilidade
e projetos básicos e executivos de fundações e estrutura, de instalações prediais e de climatização, etc, etc. Então, repare que essa licitação, ela tem que ter um objeto e tem que estar muito bem descrito para que aqueles que querem participar daquela licitação vejam se eles têm condições de atender ao que está sendo pedido. Tipos de licitação. Então, existem vários tipos de licitação. Por exemplo, uma licitação de menor preço. Quem é o vencedor? Aquele licitante que apresentar a proposta com o menor preço. Mas aquele licitante que é qualificado, ou seja, que apresentou uma série de documentações, está qualificado. Então, a administração pública quer comprar algum produto, vai vencer aquele que oferecer o menor preço. Ou melhor técnica, serão avaliadas as características técnicas no momento da contratação daquilo que a administração pública deseja. Ou ainda, técnica e preço. A definição do vencedor se dará em função desses dois critérios simultâneos, tanto o critério técnico como os valores contidos na proposta. Esse tipo de licitação, assim como melhor técnica, deve ser utilizado na contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial elaboração de cálculos, elaboração de projetos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, engenharia consultiva. Então, nesse predominantemente intelectual, elaboração de projetos e cálculos, técnica e preço é o tipo de licitação. Maior lance ou oferta. É um outro tipo de licitação. Quem é o vencedor? O vencedor, aqui no caso, é o licitante que apresentar a proposta ou lance com maior preço entre aqueles qualificados. Então, de novo, você tem que estar qualificado para participar desse tipo de licitação. A classificação se dará por ordem decrescente dos preços. Então, olha que aqui mudou a situação, O vencedor será aquele que apresentar o lance com maior preço. Como assim, professor? Então, por exemplo, quando você trata de alienação de bens ou concessão de direito real de uso, você usa esse tipo de licitação que é maior lance ou oferta. Então, imagine que a administração pública tenha lá uma certa rodovia que ela queira que seja cuidada por alguma empresa. Ela vai fazer um sistema de concessão. Durante um período pré-determinado, alguma empresa que se candidatar a esse tipo de licitação de maior lance ou oferta, vai cuidar daquele bem. Então, imagine o caso de uma rodovia. Você tem lá uma rodovia, e o governo está fazendo uma concessão por 10 anos daquela rodovia. E tem várias empresas da iniciativa privada que têm interesse em explorar, no sentido de cuidar da rodovia, claro, de ter os seus lucros também. Então, existe essa situação de um sistema de concessão onde a propriedade continua sendo da União, ou seja, aquela rodovia não passa a ser de uma empresa privada, mas sim por um determinado prazo, um período pré-determinado, aquela empresa passa a gerenciar aquela rodovia. E quem vai ganhar? Aquela empresa que der o maior lance. Então, nesse caso,
O lance maior, a empresa privada que fornecer o maior lance, é que vai fazer a gestão, nesse exemplo aqui, no caso daquela rodovia, uma concessão de rodovias. Tá? Isso então nos leva à nossa próxima iteratividade. Eu quero que você preste atenção nessa iteratividade para que você possa responder de forma certa, bem atento. A licitação é um meio legal para que os órgãos públicos adquiram os materiais e serviços para si e também para o público que atendem. A contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, utiliza qual tipo de licitação? Alternativa A, menor preço. Alternativa B, melhor técnica. Alternativa C, técnica e preço. Alternativa D, maior lance ou oferta. Alternativa E, menor lance ou oferta. Responda com atenção, mas essa é a interatividade. Então vamos à resposta correta. Alternativa correta, alternativa C, técnica e preço. Ora, agora eu quero abordar sobre as modalidades de licitação. Nós vimos que existem tipos e agora nós vamos ver as modalidades de licitação, que diz respeito a uma classificação quanto ao procedimento em função do objeto, do produto, daquilo que está sendo licitado. Existem algumas modalidades, são estas: modalidade de concorrência, modalidade de tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e a última modalidade aqui é consulta. Então existem algumas modalidades e eu quero abordar essas modalidades com você. A primeira diz respeito à concorrência. É uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que satisfaçam as condições do edital. Então, existe um edital aonde é colocado o que está se querendo, o que a administração pública está querendo. Então, tem um edital para isso. Então, aqueles interessados que satisfazem as condições do edital, publicados com uma antecedência mínima de 30 dias corridos. Então, você publica com uma antecedência de 30 dias da data efetiva da licitação. Tá? E que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Objeto que é o objeto do edital. Né? Então, as empresas que se prestam a participar dessa licitação na modalidade concorrência têm que atender aí às exigências de qualificação. Esta modalidade, concorrência, ela é própria para contratos de grande valor. Então, toda vez que o governo vai realizar uma licitação, ele precisa fazer uma pesquisa de preço, para que o órgão público saiba qual é aquele valor de mercado daquele objeto que está envolvido nesse processo licitatório. Apesar de permitir uma vasta participação, existem regras muito claras e muito exigentes
que elimina boa parte dos concorrentes, deixando assim somente as empresas realmente habilitadas a participar dessa modalidade. No instrumento convocatório, o que é um instrumento convocatório? O edital, aquilo que está falando o que é aquela licitação, o que o governo está pretendendo adquirir, quais são as qualificações que quem vai participar precisa ter. Então, nesse instrumento convocatório, o edital, deve ser encontrado o objeto detalhadamente previsto, qual é a modalidade da licitação, qual é o tipo da licitação e quais são as condições para que as empresas tenham a habilitação para participar. Outra modalidade é tomada de preços. Nesta modalidade, você tem os interessados devidamente cadastrados ou que atendam todas as condições exigidas para cadastramento que estão lá no edital, né, até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. De novo, é importante que as empresas estejam qualificadas. Não adianta uma empresa querer ir lá participar dessa licitação de tomada de preço e não ter a qualificação necessária para participar. Vai ser excluída facilmente do processo. Tá? Ela é própria para contratos de valores intermediários, que nós vimos anteriormente eram valores altos. Aqui a gente está falando de valores intermediários. O que diferencia é a existência da habilitação com antecedência dos licitantes, daqueles que vão participar desse processo, através de documentos de registros cadastrais. Então, você precisa apresentar uma série de documentos. Após o cadastro e análise dos documentos apresentados, aí sim é emitido um certificado que permite a participação desta empresa nesta modalidade de licitação, ou seja, você precisa de novo apresentar uma série de documentos, né, e ser emitido aí um certificado atestando que você possui as características, as qualidades que são exigidas para participar nesta licitação. Prazo mínimo de publicidade da publicação, 15 dias corridos, né, até a data da licitação. Tá? Então, existe um tempo, né, de publicação. Convite, é uma outra modalidade, convite ou carta convite. É a modalidade aonde a administração pública convida os interessados naquele ramo, pertinente ao objeto da licitação, e devem ser no mínimo três convites, cadastrados ou não. Então, eu tenho que convidar aí. O aviso da carta convite é fixado em um quadro de avisos no órgão público e também publicado no site oficial daquele órgão. Existe a situação onde uma outra empresa que não foi convidada pode ter interesse em participar desse processo de licitação, tá? Então, ela deve se manifestar, essa empresa deve se manifestar em até 24 horas antes da apresentação das propostas. Esta modalidade, ela atende aos contratos de menor valor. Então, é uma modalidade mais simples, pode ser utilizado para compras que precisam ser feitas com mais agilidade, né? Por isso tem valores menores, né? Então, aí a data de publicação tem que ser 5 dias úteis antes da própria licitação. Então, repara que existem aí algumas modalidades, e nessas que nós vimos até então, estão envolvidos o quê? Os valores do objeto que o governo está colocando no edital. Então, repara que a compra no órgão público é muito diferente daquela compra que nós vimos numa empresa privada, né? Aqui, as empresas precisam seguir uma série de normas, uma série de critérios para que
a efetividade, para que seja válido aquele processo licitatório. Tá? Continuando, nas modalidades de licitação, nós temos concurso. Né? Quando a gente fala aqui em concurso, eu não quero dizer que é aberto um concurso para preencher alguma vaga. Não, é diferente. Né? Concurso é uma modalidade de licitação para qualquer um que esteja interessado para a escolha de um trabalho técnico, científico, artístico. Então, a administração pública pode ter um interesse em alguma matéria, em algum texto científico, algo sobre arte, alguma especificação técnica, e aí a administração pública vai remunerar ou vai colocar prêmios à disposição daqueles que vencerem essa modalidade de licitação chamada concurso, né? E o edital deve ser publicado na imprensa oficial com uma antecedência aí de 45 dias. Tá? Então, conforme eu falei, não se trata de oferecer cargos no setor público, mas sim destacar talentos no quesito intelectual, né? No que se refere aí à ciência, tecnologia e arte. Nessa modalidade, a intenção não é a compra de bens ou serviços, por isso não são solicitadas as formalidades específicas da concorrência. Uma outra modalidade é o leilão. Então, uma modalidade entre qualquer interessado para venda de bens móveis que não servem mais para a administração pública, ou de produtos que foram apreendidos, penhorados, né? Alienação de bens imóveis. Né? E quem vai vencer? É um leilão, aquele que oferecer o maior lance, ou um lance igual à avaliação daquele produto. Prazo mínimo da publicidade, no mínimo 15 dias úteis. Então, o governo tem lá, a administração pública tem um determinado bem e não precisa mais, ela vai fazer uma licitação na modalidade leilão, né? E aquele que oferecer aí o maior lance é que vai adquirir, ter direito àquele produto. Pregão. O pregão pode ser presencial ou eletrônico, é uma modalidade de licitação de aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas, lances verbais, para classificação e habilitação do licitante. O que são esses bens comuns, bens e serviços comuns? São aqueles que possuem especificações conhecidas, especificações usuais no mercado. Por exemplo, um computador com 8 GB de memória RAM, é uma especificação de mercado, todo mundo conhece. Ou um veículo que tenha tração de 4 rodas, é uma especificação de mercado. Então, entra aqui no pregão a aquisição, né, pela administração pública de bens e serviços comuns, o termo correto é comuns. Tá? O que acontece aqui nessa modalidade é uma inversão de fases, né, de habilitação e análise de proposta, aonde só se verifica a documentação do participante daquele que tem apresentado a melhor proposta. Então, eu só vou verificar, só vou fazer uma análise da documentação daquele que for a melhor proposta, e não analisar todos antes de participar, né? Por isso é mais ágil. Não existe um valor mínimo ou máximo do bem ou serviço, como nas modalidades que vimos anteriormente, concorrência, tomada de preço ou convite, mas sim a natureza do objeto, né, que é um bem ou serviço comum. Prazo mínimo de publicidade, 8 dias úteis do pregão. Uma outra forma de modalidade é a consulta. Essa modalidade foi criada por uma lei 9472 de 1997. Ela é específica utilizada pelas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, entre outras agências, especificamente para bens não comuns. Então, aqui a gente está falando de bens não comuns, né?
são aqueles bens que exigem a verificação do melhor custo-benefício da técnica, da complexidade daquilo que está se licitando. Então, é algo complexo, algo extremamente técnico, né? Verifica, né, as agências reguladoras, a Anatel, a ANAC, entre outras, né? Então, 5 pessoas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de elevada qualificação, são chamadas para apresentar as propostas. Muito bem, vamos para a interatividade. A legislação das agências reguladoras estabeleceu a possibilidade de se utilizar para aquisição de bens e contratação de serviços por essas entidades uma modalidade especial de licitação prevista para essa categoria organizacional. Tal modalidade denomina-se A. Concorrência. B. Tomada de preços. C. Convite. D. Leilão. E. Consulta. Responda com atenção, mas essa é a interatividade. Vamos então à resposta da nossa interatividade, alternativa E, consulta. Alguns aspectos administrativos são importantes a gente ressaltar quando a gente fala de gestão de recursos materiais e patrimoniais, né? Cada uma das estratégias dentro da organização deve ser muito bem tratado, muito bem traçado ao longo do tempo, né? Por isso é importante o quê? Planejar, né? A questão é planejar, planejar e planejar. Tudo na vida a gente precisa planejar. Imagina uma organização que mexe com valores altíssimos, não é? Então, planejar é fundamental para qualquer atividade que queira ser bem sucedida. Esse planejamento identifica o quê? As necessidades, identifica qual o produto a ser oferecido, o que eu devo comprar, né? Então, aí entra também a compra, né? Envolve o gerenciamento, né, dos meus fornecedores, conhecer os meus fornecedores, conhecer os produtos que eles oferecem, né? E efetivamente dentro da organização fazer, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa, né? Os processos, as operações, a manufatura, o processo de produção, né? Tudo isso tem que ocorrer. Para quê? Para que eu possa ter um produto final, entregar esse produto final para o meu cliente, ou seja, mover as operações de transporte, de distribuição, né? Daquilo que eu vendi. A venda, então, entra como uma consequência de todo esse processo que deve ser cuidadosamente elaborado, né? Administrar materiais, além da atividade em si, traz reflexo na organização como um todo, né? Por quê? A empresa visa o quê? Visa lucratividade. Conforme nós vimos, né, não tem como você tratar mal, né, não cuidar adequadamente de um processo de compras, de uma gestão de estoques, né, porque se você assim o fizer, né, a lucratividade da empresa vai cair. Então, a lucratividade, o que é? O resultado positivo, deduzindo, né, os custos e as despesas, deduzindo do faturamento os custos e a despesa. Tanto custo quanto despesa representam o quê? Gastos da empresa, ou seja, o desembolso que a empresa faz, né? Então, custos, né, e despesas, são áreas distintas, né? Custos, os gastos necessários para executar a principal atividade de uma empresa, normalmente aparecendo atrelado ao processo produtivo. Exemplo, gasto com matéria-prima, os equipamentos utilizados nos processos de produção. Já, por outro lado, as despesas são os gastos necessários que normalmente estão ligados à receita do próprio negócio, e aí você está envolvendo aluguel, telefone, a internet, os impostos. Então,
A lucratividade envolve isso. Deduzir do meu faturamento o quê? Os custos e as despesas. Outro aspecto importante, qualidade dos produtos, né? O termo qualidade, ele deve ser enxergado como um conceito multidimensional, envolvendo o desempenho do produto, as características, a confiabilidade, a conformidade conforme algumas regras que podem ser especificadas dentro da organização ou pelo mercado, a durabilidade daquele produto, a aparência, né? O design do produto, a qualidade percebida pelo seu cliente. Isso leva o quê? A satisfação dos clientes, né? O que eu quero? Eu quero atender às expectativas do meu cliente. Muitas vezes eu quero mais do que isso. Eu quero superar as expectativas do meu cliente em relação àquilo que eu forneço no mercado, seja o meu produto, seja um serviço. Né? Muito bem. Quando nós produzimos alguma coisa, a gente tem que levar em conta um outro conceito que é a propriedade intelectual, que é um termo pertencente à área jurídica, mas as suas aplicações impactam diversas lideranças, os empreendedores, os gestores. Então, propriedade intelectual, um conjunto de diretrizes elaboradas para dar proteção legal àquilo que o homem cria, garantindo ao autor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o direito de utilizá-los para gerar lucro. Então, patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica. Professor, o que é indicação geográfica? Muitas vezes você compra, eu coloquei aqui um exemplo, queijo Serra da Canastra. Significa o quê? Existe uma indicação geográfica que lá na Serra da Canastra são produzidos queijos com valor, né? Não valor monetário, mas que trazem um valor para aquela pessoa que está comprando aquele queijo. Então, caracterizando uma região de desenvolvimento de produtos com qualidade. Então, indicação geográfica. Direitos autorais são exemplos da propriedade intelectual. Temos 3 tipos, propriedade intelectual: direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Direito autoral: produção artística, cultural, científica, né? São exemplos de obras protegidas, né, pelo direito autoral. Por exemplo, um livro. Propriedade industrial se refere às criações que movimentam o mercado, empregados por empresas para manter a sua competitividade, ou seja, foi desenvolvida, é uma propriedade daquela empresa, uma propriedade industrial. O proprietário registra, para garantir por um tempo determinado que será o único a fabricar, comercializar, importar, vender, usar, ceder. Por exemplo, patente de medicamentos. E proteção sui generis são criações híbridas, ou seja, se encontra em um estado intermediário, juridicamente falando, entre uma propriedade industrial e direitos autorais. Por exemplo, os circuitos integrados dos computadores, os chips. Muito bem. Um outro aspecto dentro das organizações é a governança corporativa. É um sistema pelo qual as organizações, como que elas são dirigidas? Como que elas são monitoradas e incentivadas? Como que é feito o relacionamento entre os proprietários daquela empresa e todos que cercam aquela empresa, né, que são aqui os stakeholders, né, o governo, a comunidade local, né, os clientes, os concorrentes, os empregados, todos esses daqui fazem parte dos meus stakeholders, aqueles que estão em maior ou menor nível ligados de alguma forma à organização. Então, a finalidade da governança corporativa é melhorar os seus processos continuamente, né, para que a empresa seja clara, seja imparcial, seja transparente a todos aqueles que a empresa atende, ou seja, os stakeholders. Princípios básicos da governança corporativa
transparência. A empresa tem que ter transparência naquilo que ela faz, na divulgação das informações, dos dados financeiros, né? Então, essa transparência tem a ver com os dados divulgados, as estratégias, né, necessárias que são utilizadas de forma legal, né? É um mecanismo de preservação e otimização do valor da instituição. Ela quer garantir uma confiança entre a empresa e aqueles que se relacionam com a empresa, com a parte interessada, com as partes interessadas. Equidade, tratar a todos de uma forma igual, né? Todos aqueles que têm um relacionamento devem ser com um relacionamento com a empresa deve ser tratado de uma forma justa, né? Então, atividades ou políticas discriminatórias são inaceitáveis. Prestação de contas, também chamada de accountability, né? As informações das organizações, elas devem ser divulgadas em tempo certo, para aqueles que vão tomar decisões, tenham em mãos todos os dados referentes para que eles possam tomar as decisões corretas. Então, devem prestar contas da sua atuação. Todos aqueles dentro da organização, que são os agentes da governança corporativa, devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos ou omissões. Responsabilidade corporativa é um outro ponto fundamental, né? Cabe aos agentes de governança prezar pela viabilidade econômica e financeira da empresa, ou seja, aqueles que estão dentro da organização, os gestores, os diretores, todos aqueles da organização devem prezar pela viabilidade econômica e financeira. Isso significa o quê? Significa que todos devem remar para o mesmo objetivo, aqueles objetivos estratégicos que são determinados pela empresa, né? Então, determinar estratégias, né, que reduzam impactos negativos dentro da organização e impactos negativos para a sociedade. Tá? Então, você tem que ter uma empresa com uma responsabilidade corporativa. Isso vai causar o quê? Que a empresa possa potencializar as suas oportunidades, que a empresa seja vista no mercado, né, como uma empresa que tem uma responsabilidade corporativa. É necessário ressaltar que a elaboração desse planejamento, o planejamento dessa responsabilidade, deve ser constante, não só lá no futuro, deve ser constante no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Isso sim faz uma empresa se sustentar no mercado com tantos concorrentes. Então vamos à nossa interatividade. Os 4 princípios básicos da governança corporativa são a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. B, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. C, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, finalidade e razoabilidade. D, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E regionalização, hierarquização, resulabilidade e descentralização. Vamos à alternativa correta, alternativa B. Essa é a nossa alternativa correta. Muito bem, espero que você tenha aproveitado e nos vemos em outra oportunidade.
Até lá.